Olá, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica. Este lugar onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar muitos temas, temos tido a oportunidade de aprofundar sobre a Bíblia e agora temos a oportunidade de estudar como estudar a Bíblia e aquilo que a Bíblia nos ensina acerca dela mesma e da importância que ela tem para a nossa vida. Temos tido convidados connosco que nos têm acompanhado para desenvolver estes temas. Hoje temos connosco o pastor Paulo Neves. Paulo, obrigada por estares aqui. Olá, Rita, é um gosto estar aqui contigo. Com a ajuda do pastor Paulo Neves, vamos já começar a desenvolver este tema. E vamos começar, como sempre, através do nosso sumário. Paulo, qual é o sumário de hoje? Então, hoje o sumário nós vamos falar de três pontos essenciais. O primeiro é que Deus se revela a si mesmo através da criação. Isto vemos no Salmo 19:1. Deus criou o mundo pela sua palavra, Salmo 33, 6 e 9. E Deus criou o mundo em 6 dias literais, e vemos isso em Êxodo 20, 11. Ok, já temos aqui a abertura com a Bíblia, mas vamos fazer mais. Não vamos só dar referências, vamos ler um texto que nos vai falar do tema que vamos desenvolver hoje. Este texto encontra-se no livro de Gênesis, encontra-se no capítulo 1 e no versículo 27 e 31. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. Com este texto, vemos uma coisa muito importante, que Deus criou todas as coisas. Como é que Deus criou? Pois, Rita, é assim, se nós formos à Bíblia, eu hoje gostaria de realçar muito a Bíblia, porque eu acho que a Bíblia é que tem que nos falar, não é? Não somos nós, não são os argumentos humanos, é a Bíblia, a palavra de Deus tem que falar. Logo no capítulo 1 de Gênesis, no verso 26, diz: façamos o homem à nossa imagem. Então aqui temos dois verbos muito interessantes, que é o façamos e o nossa. Okay. No fundo, aqui vemos a divindade a agir na criação. Não é? Portanto, foi a divindade que criou. Porque tanto o verbo façamos como o verbo nossa, ou como a palavra nossa, estão no plural. Portanto, aqui estamos a ver que não é só o Pai que estava envolvido, mas a divindade, toda ela, estava envolvida na criação. Mas há alguém especial, há alguém que tem uma ação, não é? Que alguém moldou. Exatamente, alguém tem uma ação. E nós vemos aqui neste versículo que está aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Interessante, porque nós vamos ver que o verbo, quem é o verbo em primeiro lugar, e aqui diz que o verbo estava com Deus, mas que ele também era Deus. E depois, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e o verbo se fez carne. Então aqui temos a resposta. Exatamente. E habitou entre nós e vimos a unigênito do Pai. Portanto, claramente aqui Jesus é o agente, digamos assim, da criação. Foi através de Cristo, o Filho, que Deus criou todas as coisas. Aliás, se lemos em Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2, é inequívoco. Mesmo se houver alguém que tenha dúvidas, aqui elas dissipam-se. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo. Portanto, o mundo foi feito através de Cristo, que é o agente da criação, neste caso o Filho, o agente da criação, que pela sua palavra criou todas as coisas, menos o ser humano, que foi criado de uma forma um bocadinho diferente. Exatamente, Deus criou o homem de uma maneira diferente. Mas sabes, nós vimos, e no versículo que apresentámos, vimos até o dia 6º, mas nós dizemos sempre que a criação foi feita em 7º dia, em 7 dias, não é? Então há um 7º dia que é o sábado. Qual é a ligação deste sábado e da criação? O que é que nós podemos destacar? Esta acho que é uma pergunta fundamental para nós, para nós cristãos, porque a criação foi criada em 6 dias literais. Contrariamente a algumas pessoas que dizem que a criação foi feita em 6.000 anos, aqui prova que foi feito em 6 dias literais. Portanto, o primeiro dia foi uma determinada coisa, o segundo dia até ao 6º. No 6º foi criado os seres humanos, o ser humano neste caso, e Deus não acabou aí. Ele criou o 7º dia. A Bíblia diz que ele criou esse dia, ele descansou nesse dia, ele santificou esse dia e abençoou esse dia. E nós vemos isso no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Onde diz que os céus e a terra e os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia da sua obra que tinha feito. Abençoou o Senhor Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou da sua obra que criara e fizera. Ora, Deus não é o homem. Exato. Ou seja, Deus não se cansa.
A Bíblia diz que Deus não se cansa nem se fatiga. Portanto, Deus não é o homem para que se canse. Deus não se cansa, ele não precisava de descansar. O próprio homem, ao princípio, não se cansava. Deus, o cansaço veio depois, não é? Veio depois, com o pecado, não é? E Deus não se cansa. Logo, porquê é que ele descansou? Esta é uma pergunta muito importante. Porquê é que Deus descansou no 7º dia? Porque Deus descansou para nos dar a nós o exemplo do descanso. Além disso, foi uma paragem na sua obra criadora para que o homem pudesse desfrutar deste dia de uma forma maravilhosa. Por isso é que ele descansou para nos dar o exemplo, abençoou, quer dizer, tornou uma bênção para a humanidade, e todos aqueles que guardam o dia santo, que é o sábado, recebem essa bênção em si próprio. Não quer dizer que Deus não ama os outros dias, não gosta dos outros dias, mas o sábado é especial. O sábado é especial porque Deus criou para ele uma bênção especial, diferentemente dos outros dias. Exato. E todos aqueles que vivem o dia de sábado, santificando este dia, guardando este dia, também são abençoados. E depois diz que o santificou, quer dizer, tornou-o santo, tornou-o especial, tornou-o diferente. Agora, onde é que nós vemos isso? É verdade no Gênesis, que diz o dia 7º, mas nós podemos pensar, mas o dia 7º que dia é? Exatamente. Porque há muita gente que começa na segunda-feira e acaba no domingo e pensa que o dia 7º é o domingo. Para isso, nós vamos ao livro de Êxodo, no capítulo 20, versos 8 a 11. É um dos 10 mandamentos, e nós sabemos que os 10 mandamentos, para o ser humano, é muito importante. Aliás, os mandamentos de Deus são a expressão máxima do seu próprio caráter. Exato. Ele escreveu com o seu dedo nas tábuas de pedra. Que é para não haver cá interpretações nem pensamentos humanos. Não deixou que nada interferisse entre a lei dele e nós. E para deixar-te claro que realmente é muito importante. Não é? É vinculativo para sempre, é permanente. Exato. Não é? E diz assim, no capítulo 20, a partir do verso 8 ao verso 11. Estamos a falar no 4º mandamento. Ok. Lembra-te do dia de sábado para o santificares. Lembra-te porquê? Ora, nós só nos podemos lembrar de uma coisa que já existe. Exato. Não é? Então, esta palavra lembra-te faz referência à criação. Porquê? Porque na criação já o sábado existia. Exato. Não é? Já o dia 7º existia. Portanto, lembra-te, e depois diz porquê é que se lembra. Para o santificares. Lá está, o sábado ser um dia de santo, um dia santificado, como o 7º dia. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Aqui não há dúvidas quanto a isto, não é? Não há pensamentos dúbios. Exato. Ali no Gênesis, que Deus descansou no 7º dia, não diz qual é, e as pessoas podem pensar que é outro dia qualquer, mas aqui esclarece dizendo que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem quem está dentro das tuas portas. E depois diz o porquê. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou, portanto abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, o sábado é no fundo um sinal do Deus Criador. E lembra-te do dia de sábado porquê? Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra. O sábado ficou como um marco, é como se fosse uma impressão digital do Deus Criador, o sábado como um dia sagrado, o dia santo que o Senhor escolheu. Mas nós na criação também temos outras coisas que podemos, informação importantíssima para aquilo que é a nossa vida hoje. Já vimos a oportunidade de ver que foi criado por Jesus, já tivemos a oportunidade de ver ou pelo Filho, não é? Que depois se tornou Jesus. Tivemos a oportunidade de ver o sábado, mas há mais coisas muito importantes relacionadas com a criação. Por exemplo, o casamento. O primeiro casamento foi lá que aconteceu. Fala-nos mais disso. Sim. Então, é importante nós falarmos da relação que existe entre a criação e o casamento. Exato. Existem 2 instituições que Deus criou logo no Éden. O sábado, como já vimos, foi uma instituição que Deus criou. Criou-a para nos dar o exemplo de descanso e para nos mostrar que realmente o sábado é um sinal identificativo do Deus Criador. Mas também, outra instituição é o casamento, que é o símbolo da união e da aliança que existe entre um homem e uma mulher, neste caso macho e fêmea, como a própria Bíblia diz. E é importante ver que ao longo da história estas 2 instituições têm sido muito atacadas pelo inimigo de Deus. Não é? Tanto o sábado, em que nós sabemos que, segundo aquilo que está escrito no livro de Daniel, há uma tentativa de mudança, e aconteceu mesmo essa mudança, e também aqui no sábado, no casamento, que tem sido ao longo do tempo, no fundo,
martirizado, subjugado pelo inimigo e até desvirtuado um pouco o seu Eu digo conceito. que cada vez mais o significado de casamento está a ter os nossos, aquilo que era o sábado e aquilo que era o significado bíblico, cada vez está mais distante daquilo que é o significado dicionário de hoje em dia, não é? Exatamente. Porque quando nós olhamos já não se identifica. Exatamente. Já não é a mesma coisa. Tanto uma coisa como outra, mesmo o casamento está a ser completamente deturpado. É isso. Tanto, a própria sexualidade está a ser deturpada, tudo está a ser deturpado. Então, a relação que existe nesses dois é muito interessante, porque como vimos, e como vamos ver certamente mais tarde, Adão foi criado do pó da terra. Mas diz a Bíblia que a mulher não foi criada desta forma, que a mulher foi criada da costela do Adão para ser osso dos seus ossos, carne da sua carne. Aliás, eu gostava de ler aqui este texto contigo, que se encontra em Gênesis 2, 21 e 24. Diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e cerrou carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isto é alguma coisa extraordinária, porque a palavra que lá está, uma só carne, a palavra que lá está, apegar-se, é echad, quer dizer, uma aliança indestrutível, um relacionamento forte, duradouro. É como se duas carnes se fundissem numa só. E em vez de ser duas pessoas, tornam-se só uma. Duas pessoas com individualidades distintas, com pensamentos distintos, certamente são pessoas diferentes. Até o fato de serem sexos diferentes, já o pensamento tinha algumas situações. Sim, a biologia é diferente. A biologia é diferente. A todos os níveis. Mas eles fundem numa só carne. Ou seja, eles conseguem associar-se de tal maneira que o pensamento, que a sua mente convirja para o mesmo lugar. Neste caso, com Deus no centro. Exato. E o mais interessante aqui é que muita gente, ainda hoje, ele duvida disto. Há muitos cristãos até que duvidam do relato da criação, dizendo que era impossível Deus ter feito desta forma, porque há uma evolução. Mas o interessante desta história, e por isso é que a criação e o casamento é importante, porque no início, quando Deus criou, Ele fez este casamento perfeito, esta associação, esta união entre o homem e a mulher, é que o próprio Cristo, mais tarde, num dos seus discursos, ele vai, no fundo, dar ênfase a esta questão, quando em Marcos, capítulo 10, versos 6 e 9, ele diz assim: Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Já não serão dois, diz Jesus, mas uma só carne. Então, o que Deus juntou não separa o homem. Ou seja, Jesus veio confirmar aquilo que tínhamos visto na criação, o relato da criação. Ora, se Jesus veio confirmar o relato da criação, é porque ele é verdadeiro, é verídico. Claro. Não é? E o mais interessante aqui é que realmente há esta associação clara entre o casamento e a criação. Ou seja, quando Deus criou Adão e Eva, criou-os para eles serem felizes, primeiro, para eles se relacionarem. Porquê? Porque quando Deus criou Adão, ele começou a olhar para os animais e via que havia um par, macho e fêmea de cada um, menos para ele, não é? Então Deus criou a mulher para que fosse a sua adjutora, para que eles estivessem unidos e fossem uma só carne. É muito interessante ver isso, mas há uma coisa interessante que nós temos vindo a ver que é transcendental a todos estes temas, que é Jesus. E vemos Jesus no início, não é? E vemos que foi Ele que criou. Mas Jesus, antes de ser Jesus, ou seja, o Filho, depois torna-se em Jesus. E quando se torna em Jesus, vem a esta terra morrer por nós. Existe alguma ligação entre este Filho Criador, ou podemos relacionar estes dois e associar estes dois temas, o Filho Criador e o Jesus que morre numa cruz? Sim. Esta, creio que é, de todas elas, a questão mais importante. Okay. E talvez aquela que nós vamos passar um pouquinho mais de tempo. Portanto, já vimos que foi o Filho que criou, ou seja, foi ele o agente da criação, embora a divindade estivesse reunida para esse propósito, mas temos ali o Filho como o agente da criação, foi ele que veio, foi ele que com a sua palavra falou, foi ele que moldou o ser humano com as suas próprias mãos. Portanto, a Bíblia diz, tanto no livro de João como depois no livro de Hebreus. Segunda coisa, vimos que o sábado, o sinal distintivo do Deus Criador, porque Exato. Ele descansou neste dia, Ele abençoou este dia, Ele santificou este dia. Vimos também que há uma relação entre o casamento e a criação, porque quando Deus criou tudo, Deus fez a macho e fêmea para eles se juntarem, serem uma só carne e para ser fecundos, no sentido de frutificar, não é? Dá início aos filhos, e nós vemos aqui o ser humano a frutificar. E agora vamos associar então a criação, a queda e a cruz.
estes 3 conceitos, criação, queda e cruz. Como é que isto se religa? Como é que nós podemos ligar isto? Okay. Eu gostava de ler um texto que me parece fundamental nesta questão, que se encontra em Romanos, no capítulo 5, versos 12, 13, 17, 18, depois Romanos, do verso 8, 9 e 10. Portanto, vários textos sobre esta questão. E vamos ler os seguintes. E diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Ora, vamos parar um pouquinho por aqui. Quer dizer que através de Adão, Exato. porque Adão caiu, não é? Adão pecou e com esse pecado entrou a morte no nosso mundo, e entrou o medo, entrou tudo aquilo que nós vemos como sendo maléfico e que nos faz mal hoje, entrou pelo pecado. Porque antigamente tudo era perfeito, havia uma harmonia perfeita no céu. No céu e depois também na terra. No Éden, não é? E depois o pecado então trouxe esses malefícios. Então, como por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado trouxe a morte, assim a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Exatamente. Isto no fundo quer dizer que se eu peco, eu mereço, ou seja, a minha consequência é a morte. Eu costumo brincar e dizer que a culpa é do Adão, mas a culpa também é nossa, porque se nós não pecássemos, não tínhamos a mesma consciência. Temos a hereditariedade dele. Mas este versículo diz, e a realidade é que nós morremos por culpa nossa, porque nós pecamos. Também a nossa escolha, as nossas decisões. Exatamente. Não é? Porque até à lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ora, isto é muito importante, sobretudo para aqueles cristãos que dizem que a lei foi abolida, que a lei de Deus foi abolida. Ora, a lei de Deus não pode ser abolida. Porquê? Porque a lei de Deus é que nos mostra o pecado. Exato. Como é que nós sabemos que há pecado? Porque é uma lei. Não é? Como é que nós sabemos que não podemos adulterar ou roubar ou matar? Porque há uma lei de Deus que diz que não adulterarás ou não matarás. Se essa lei não existe, então não existe pecado. Podemos matar à vontade. Podemos fazer o que quisermos, que não teríamos consequência. Mas aqui o que está a dizer é que o pecado só existe porque existe lei. Exatamente. Logo, isto prova que a lei continua ainda hoje em vigor. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, através de Adão, sabe? Exatamente. Acho que o apóstolo Paulo às vezes é... Ele fala de uma maneira filosófica. Exatamente. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Exatamente. Porque assim como por uma ofensa, uma só, veio o juízo sobre os homens para a condenação, ou seja, através da queda de Adão, ou seja, da escolha de Adão, a condenação veio a todos os homens porque nós recebemos essa herança e continuamos a pecar, não é? A escolha. Assim também, por um ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Mas Deus prova o seu amor para connosco, em que Cristo morra por nós, sendo nós ainda pecadores. Exato. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua ira. Pela sua vida. Isto é importante o quê? Criação. Deus criou tudo perfeito. Havia uma harmonia no céu. Havia uma harmonia na terra. Tudo era harmónico quando Deus criou. Não há dúvida. Até que realmente o pecado entrou. Então vamos falar na terra agora. Tudo era harmonia. Perfeição. Deus criou tudo perfeito e diz Deus que era muito bom. Tudo perfeito. Só que a queda, neste caso a entrada do pecado, trouxe uma deformação. Ou uma deturpação do que era bom. Tudo o que era perfeito ficou deturpado ou deformado. Então há a criação, depois há a deformação e através da cruz de Jesus, através da sua morte na cruz, há a restauração. Então por isso é que é muito importante associar estes contextos, porque da perfeição nós caímos na deformação através da queda de Adão e Eva no pecado. Exato. Mas através de Cristo, lá está o Filho que se tornou homem para viver uma vida perfeita por nós, salvos pela sua vida, mas quando ele morreu na cruz do Calvário, dá-nos a nós a possibilidade de sermos salvos e sermos restaurados à imagem que era quando era no Éden, quando tudo era perfeito. Portanto, criação, deformação e restauração, ou então a perfeição novamente. E o mais interessante de tudo é que esta cruz, a nós, nos leva, quando aceitamos a cruz de Cristo na nossa vida e aceitamos Cristo como nosso Salvador, podemos esperar que um dia aquilo que era perfeito, que depois foi deformado, possa ser restaurado à imagem do Éden, que é o que nós chamamos de nova terra. Não é? Então a cruz mostra-nos que há um lugar que Deus está a preparar para nós, para nos levar novamente à originalidade do Éden, àquilo que era perfeito, que é a nova terra que Deus está a criar. Portanto, estas 3 coisas combinam entre si muito bem. Em 30 segundos, diz-me como é que eu posso aplicar isto que me explicaste hoje. Ora bem, então nós fomos criados por um Deus perfeito, Deus amoroso, que criou tudo em 6 dias literais. Sobretudo, a obra-prima da criação, que somos nós, o ser humano.
Deu-nos a capacidade de raciocinar, a capacidade de livre-arbítrio, não é? Descansou no sábado para nos dar a nós também a possibilidade de descansarmos e santificarmos esse dia. Mas abençoou Adão e Eva para que eles fossem uma só carne, só que infelizmente Adão e Eva caíram e agora através de Cristo Deus quer restaurar-nos à sua imagem novamente. Então, como é que nós podemos ser restaurados à imagem de Deus? Através da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós podemos ser restaurados e um dia estarmos no novo Éden, que será muito superior, muito melhor do que aquele que era no início. Muito obrigada. Acredito que este convite que Deus deixou para si, Ele também deixou para cada um, para mim, para o Paulo, e acredito que nós e você em casa têm vontade de restaurar esta relação que um dia foi quebrada. O Senhor conta, está à nossa espera, Ele já fez a parte dele e o convite é que também nós possamos fazer a nossa. Queremos continuar a estudar consigo, queremos continuar a desenvolver estes temas. Contamos consigo já no próximo programa. Até lá.